Nós vamos dar continuidade, né? E agora sim encaixa melhor a gente fazer um estudo das cadeias carbônicas. Eu vou começar falando do tipo de ligação, vou fechar o vídeo aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Isso está de acordo com o material que eu tinha preparado para vocês e com o PET, tá? Bom, o que é importante nós vermos aqui? Lembrando que se eu estou falando de química orgânica, esses compostos eles vão fazer ligação covalente. Então, nós estamos fazendo a análise aqui da ligação covalente, certo? Bom, vejam que eu tenho aqui o π, né? Opa, o π, agora sim, e essa letra aqui que a gente chama de sigma, tá? Toda ligação simples, então vejam, carbono e hidrogênio. O hidrogênio a gente sabe que é um elemento que vai fazer apenas uma ligação. O carbono faz 4 ligações. Então, toda vez que eu tiver ligações simples, representada por um tracinho apenas, eu vou ter ali, então, a ligação classificada como sigma. Qualquer ligação adicional, ou seja, quando aquele elemento fizer dupla ou tripla ligação, eu vou ter, então, a ligação sigma, seguido da ligação π. Se for uma ligação dupla, né, é uma sigma e uma π. E aí, ó, chamando a atenção aqui de vocês, se for numa ligação tripla, tá? Então, eu vou ter uma ligação sigma, né? E duas do tipo π, ok? E aí, essa relação de tipo de ligação, ela está diretamente relacionada com a hibridação, né? O que é exatamente essa hibridação? Ao realizarmos a distribuição eletrônica, a gente percebe que esses elétrons, né, eles estão locados em níveis e subníveis. No caso do carbono, eles vão possuir em seus orbitais pares de elétrons, né, orbitais com casinhas vazias. Por quê? Porque no subnível P, que cabem 6 elétrons, ele vai ter só 2. Então, eu vou ter 2 orbitais aí vazios, tá? E aí, essa hibridação vai acontecer exatamente dessa oportunidade de preenchimento desses orbitais, tá? Então, quando eu tenho o carbono fazendo 4 ligações sigma, lembrando, quando eu tenho ligações sigma, 4 ligações, o carbono faz 4 ligações, ele está fazendo 4 ligações simples. Eu vou ter uma hibridação de sp3. Quando for 3 sigma e uma π, sp2. E quando 2 π e 2 sigmas, eu vou ter, então, sp. Exemplo aqui para vocês. Então, sp3, tá? É essa daqui, ó. É o carbono fazendo 4 ligações simples. sp2 e, então, sp normal. Ou melhor, sem índice. Então, essa hibridação, ela está relacionada com a quantidade de ligação que o carbono pode fazer. Então, se ele pode fazer 4 ligações, eu consigo, então, classificar esse carbono dentro de uma cadeia carbônica. Então, eu tenho aqui uma cadeia, né, no qual eu tenho o carbono primário, aquele carbono, deixa eu pegar minha caneta aqui, aquele carbono que vai se ligar, né, a um átomo de carbono. Então, a classificação primária está aqui em vermelho. O carbono secundário vai ser aquele que vai se ligar a 2 átomos de carbono.
ele está representado aqui, ó, vou colorir ele de verdinho. O carbono terciário vai ser, então, aquele que vai se ligar a 3 átomos de carbono. Vou colorir aqui ele, ó, de azul. E aí vocês devem estar se perguntando, mas espera aí, por que que ele é um carbono terciário e não é um carbono quaternário? Veja que acima dele, vou até pôr de vermelho aqui, ó. Deixa eu pôr na caneta para ficar mais frio. Veja que acima dele eu tenho um elemento oxigênio e não um carbono. Então, ele está se ligando a 2, 3 carbonos, tá? E o carbono quaternário vai ser, então, aquele elemento que se liga a 4 outros carbonos. Então, eu tenho aqui o elemento carbono, de roxinho, ligado a 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Certinho. Vamos dar continuidade, então. E aí, agora sim, nós vamos ver, entender mesmo o que é uma cadeia carbônica, né? Então, ela é uma estrutura que eu vou ter a união de átomos se ligando nela, né? Átomos de carbono, e a este átomos de carbono eu vou ter outros elementos. O principal ou elemento secundário de maior aparência é o hidrogênio e outros que nós vamos ver aí ao longo do nosso estudo das cadeias orgânicas. Então, relembrando aqui que o tipo de ligação que o carbono pode fazer são 4 ligações simples, 2 ligações simples e uma ligação dupla, uma ligação simples e uma tripla ou 2 ligações duplas. E aí eu já vou adiantar vocês, vai ficar horrível porque eu vou escrever aqui com a caneta. Quando eu só tenho ligação simples, eu vou ter AN. Quando eu tenho a insaturação da dupla ligação, vai ser EN. Quando eu tenho uma tripla, vai ser IN. E quando eu tenho 2 duplas, eu tenho, então, o dien. Que vocês podem ver aqui, ó. Dien, IN, EN e AN, tá? Faz parte também da nomenclatura saber quantos carbonos, quantas ligações esse carbono faz e qual tipo de ligação que ele faz. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, já adiantando um pouquinho para quando nós formos ver a classificação. Observem aqui este elemento. Ele aparece aqui também, deixa eu marcar ele até... Não, tem que ser de vermelho também, para ficar tudo igual. Aqui, ó. Tá? Vejam que o oxigênio, ele está aparecendo na cadeia aqui neste caso, tá? Aqui neste caso, vou até colorir ele para vocês lembrarem. Neste caso aqui, tá? Diferente de todos os outros, ó. Neste caso, eu tenho a presença do heteroátomo, tá? Vai ser quando eu tenho um carbono, um elemento diferente de carbono no meio da cadeia, certinho? Não esqueçam disso, por favor. E aí, para a gente terminar de acordo com o PET lá, nós vamos, então, ter as formas de representar uma cadeia carbônica. Ó, peguei aquele exemplo, a presença aqui do heteroátomo, tá? Eu tenho aqui uma estrutura plana, ou seja, onde eu apresento todo tipo de ligação, como que está a cadeia. Eu tenho um tipo de representação de condensada, que é quando eu dou o índice, ou seja, quantos hidrogênios estão ligados participando daquela ligação com o carbono, tá? E eu tenho também
a fórmula de traço, tá? Então, ó, estrutural plana, estrutural condensada e fórmula de traço. A fórmula de traço são aquelas figuras geométricas que a gente vê que dá até para formar bonequinhos, certo? Bom, por hoje é só. Na semana que vem a gente continua, tá ok? Tchau, tchau!